Kleber. Comunicando Nilton Mourão. Com as graças de Deus, já conosco aqui o Luciano Kleber, na Rádio Assunção Cearense, ao vivo, como toda sexta-feira. E hoje é daqui, para a Zona Norte, a participação do Luciano, na hora da notícia, para o De Olho na Cidade. Ok, Luciano? Bom dia, Nilton Mourão. Bom dia, Paramoti. Hoje é sexta-feira, dia 22 de novembro de 2019. Estamos iniciando a nossa participação no programa A Hora da Notícia, produzido aqui nos estúdios da Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza, que faz uma conexão com o programa De Olho na Cidade, produzido na Paraíso FM, em Sobral, sob o comando do grande comunicador Assis Nascimento, tendo ao seu lado seu fiel escudeiro, grande, competente, simpático, o querido Ricardo Gomes. A vocês todos de Sobral e também de Fortaleza e de qualquer canto que nos assiste, o nosso bom dia, nosso abraço carinhoso. Mais carinhosamente ainda, o bom dia para aqueles que ajudam a levar a nossa voz nas redes sociais, como Paulo Porfírio, José Vasconcelos, Everton Bezerra, Elesbão Castro, lá em Brasília, o Antônio José Loyola, o Rodrigues de Tapipoca, o Josélio Taleres, André Ramos e Paulo Nobre. Um bom dia para quem já entrou em contato aqui pelo WhatsApp, 9616-1470, como o Estênio Paiva, pedindo para eu falar sobre a fala confusa do Toffoli. Daqui a pouco a gente conversa. Bom dia para o Sérgio Silva, aqui um recado para você, viu, Nilton? Dizendo que ofereça ao Nilton um suquinho de maracujá, porque ele fala revoltado até sobre o espírito do Natal de Luz. Não, falei revoltado não, apenas questiono, porque parece que o pessoal que monta a campanha Natal de Luz não tem a noção de que o Natal ele só termina no dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis. Aí a campanha Natal de Luz, segundo o jornal Hoje Aqui, diz que ela se encerra no dia 23 de dezembro. É como se não tivesse 24, 25 até o dia de Reis. Muito bem, bom dia para o sargento Michel Mendonça e o Marcelo Reis, lá em Belo Horizonte, está falando do deputado Frederico Dávila. Rapaz, sem noção esse deputado, porque estaria chamando para um ato solene em memória de Augusto Pinochet. Por favor, né? Parece que depois o deputado andou esclarecendo que, na verdade, ele não estava puxando esse ato, ia apenas participar. Mas memória de Augusto Pinochet, sinceramente, né? Perdido, nós já temos muita coisa ruim aqui no Brasil para ficar lembrando das coisas ruins dos outros países, né? Bom dia para o Máximo Manuel dos Santos, aqui na timeline do Facebook. Máximo e também Oliveira, Ricardo Gomes e o Everton Bezerra acabaram de entrar. Dr. Paulo Roberto Soares, o Francisco José Rodrigues, o Edmar Cordeiro. Oliveira mandando um bom dia cidadão. Valíris Avelino, Dona Lígia Dark Mendonça Passos, bom dia, amigo, bom dia, minha querida. Doutora Ana Maria Guchel, um prazer, uma alegria de ver você estar assistindo a gente. Ela é bom caso, o que não é tão estranho, né? Na verdade, é uma das cadeiras cativas, uma das primeiras a nos dar a honra, né? E eu lembro da entrada dela, como é que ela entrou. Ela disse que o marido dela é que assistia ao programa, né? E ele disse para ela, olha, assiste esse programa para você, como você vai gostar. Tudo você pensa aí. A partir daí ela virou fã do programa e hoje é uma das administradoras do nosso grupo de WhatsApp. Aliás, lembrar sempre, né, muitos já sabem, nós temos um grupo de ouvintes do WhatsApp criado para quem quer participar. Só entra quem pede, né? Ao contrário dos outros grupos que geralmente coloca você compulsoriamente, esse aqui só entra quem quer. Então, quem quiser, manda uma mensagem. Quero participar do grupo para 85, né? É o prefixo de Fortaleza. 96161470. Então, fiquem à vontade. Bom dia para o Eliandos Bezerra, Ivonete Marques, também aqui mandando um bom dia. Expedito Boto, meu querido, lá de Sobral. Ivonete Marques, Osmar Mesquita, meu primo, mandando um bom dia. Dona Lígia mandando aqui uma figurinha, Miguel Ângelo Pinheiro, Davi Ximenes, o Gilardi, um bom final de semana, Deus abençoe a todos, amém. Amém. O Elton Pereira, bom dia, Luciano, internautas e Nilton, a Rádio Web Interative Metro de Maranguape, retransmitindo a Hora da Notícia, em cadeia com a Rádio Assunção Cearense e Rádio Paraíso de Sobral. Elianos Bezerra mandando um abraço para Pedim, Germana e Luzana,
Simão Oliveira, um abençoado final de semana a todos. Amém. Adília Ribeiro Magalhães, bom dia, minha querida. Bom dia por sua beleza e simpatia. Catarina Soares, João Bosco Linhares, Elias Sobral aqui no WhatsApp, também mandando um abraço. E mandando também o seu evangelho do dia, né? Bom dia para o Cleiton Damasceno. E bom dia também ao nosso anunciante, né, Luciano? Nossos anunciantes são tão importantes para nós, e você que ainda não faz parte da nossa carteira de anunciantes, junte-se a nós, porque nós precisamos reforçar o nosso quadro de anunciantes para que esse projeto, conduzido vitoriosamente pelo Luciano Kleber, prossiga para o bem da radiofonia cearense e para o bem do jornalismo cearense. Bem lembrado, sem anunciantes esse programa não prosseguirá, né? É lamentável dizer que sem os anunciantes para cobrir os custos do programa a gente não tem, por mais que a gente às vezes até trabalhe de graça, né? Com o gosto e a alegria de estar aqui com vocês, sem os anunciantes será impossível a gente manter o programa. Bem lembrado, e um abraço carinhoso, né, ao pessoal que nos ajuda a manter o programa. Máximo Manuel dos Santos. Lindo dia, Luciano. Lindo dia, linda Adília. Dizendo aqui, Luciano, como se previa, os líderes de facções criminosas começam a ser liberados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aonde vamos parar com isso? Como ficam os cidadãos brasileiros? Oliveira, estou aqui na Coab 1, no Ciaçaboia, ligada em Sobral, grande aglomeração de gente boa aí no Ciaçaboia, no Coab 1, grande abraço para você, meu querido, aí em Sobral, um dos bairros mais tradicionais e mais antigos aí da cidade. O Máximo Manuel dos Santos está falando de uma coisa, porque a gente discutiu muito isso daqui, e até o Reinaldo Azevedo, né, que eu reputo de muita inteligência, embarcou nessa. E alguns amigos meus que de vez em quando tentam debater comigo. Não é, Enio Dias? Dizendo que, quando eu falei aqui, olha, fiz essa análise, na hora em que o STF disse que só pode prender o bandido quando todos os recursos forem julgados, ia colocar para fora tudo quanto era gente ruim. E grande parte dos meus amigos até disseram, absurdo, Luciano, um cara como você embarcar nessa, é fake news. Não, cara, é uma leitura da realidade, é um bom senso, basta ler o que ele está ali. Como muitos fazem exploração política, eu não faço exploração política, eu faço leitura política. Então ficou muito claro, eu li, e não sou advogado, gosto muito da área de direito, e leio algumas coisas, leio muito algumas dessas coisas, de um lado e de outro, leio sumidades em relação a isso daí. Então o que eu disse na época, eu falei, olha, se o STF está liberando, nessa hora ele está liberando Lula, mas com certeza vai liberar um monte de gente ruim. E o Lula também fez as suas ruindades. Embora também tenha muita gente boa ainda achando que o cara não tem provas contra ele. Ninguém é condenado sem prova. Olha, seria um absurdo. Já teria havido uma revolução se realmente fosse condenado sem provas. Com certeza. Na verdade, é só retórica, é só gogó. Só narrativa. Só narrativa, dizer que ele foi condenado sem provas. O processo está cheio de provas. Até tem, mas o departamento dele, olha, isso é mal da ingenuidade, mas mesmo assim tem no processo, para quem se deu a pachorra de ler o processo, tem lá uma cópia da declaração de imposto de renda do seu Lula, em que o apartamento era declarado. Pois bem, aí meus amigos diziam, argumentavam assim, não, mas esses outros bandidos, os bandidos periculosos, vão continuar na cadeia, porque aí fazia uma confusão. Aí a prisão preventiva, porque a ordem, não sei o que, amigos, a prisão preventiva só se dá antes da formalização da culpa. Depois que o cara é condenado, seria teratológico dizer que o cara está preso preventivamente, se a culpa já foi formada. A partir daí, ele já está preso por cumprimento de pena. É a execução da pena. A prisão preventiva, o nome já diz, é durante o processo. Aliás, alguns requisitos para essa preventiva é exatamente para o bem do processo. Para que ele não passe a coibir testemunhas, para que ele não destrua provas. Isso tudo é para o bem processual. Que ele não fuja, para a execução da pena, que ele não fuja.
Mas depois que o processo é montado e que tem condenação, adeus. A partir daí, a prisão dele vai se dar por causa da condenação. E se o STF diz que ele não será preso até julgado o último recurso, é óbvio que serão soltos. E ontem, para corroborar com o meu raciocínio, eu me alegro não porque o cara foi solto, mas é uma certa alegria pessoal, porque de ver tanta gente me combatendo, dizendo até que eu estava sendo ingênuo e embarcando em algumas narrativas. Aí, ontem, foi solto um grande traficante. Aliás, aqui no Ceará, 12, mesmo com a soltura daqueles 12, entre traficantes, juízes, negócio de sentença, que foram soltos, e era numa preventiva, eu quero dizer, não, mas era uma preventiva. Não, o que eu quero dizer é que a preventiva não segura ninguém. A preventiva tem que ter um tempo razoável para a formação da culpa. É um absurdo que o Eduardo Cunha esteja preso por mais de um ano. É verdade. Preventivamente. É verdade. Boa lembrança. Não é que não estou a favor nem defendendo o Eduardo Cunha, não, mas o Estado está incompetente. O cara é preso preventivamente enquanto o processo se realiza. Como é que esse tempo todo não teve ainda a formalização da culpa? Pois é, está lá o Eduardo Cunha e aqui no Ceará 12 foram soltos pelo beneplácito do seu Marco Aurélio, cumprindo a lei. Ele diz, não é razoável que passados 90 dias, o Eduardo Cunha está mais de 400 dias preso. Não tem ainda o Estado formalizado a culpa. Mandou soltar. E agora foi solto, também pelo seu Marco Aurélio. É um soltadorzinho, viu? Esse Marco Aurélio Gilmar Mendes. Solto pelo STF, traficante gera tensão entre facções no Rio. O que meus amigos diziam, não, a preventiva prevê para o bem da ordem pública, então os caras continuarão presos. Se são perigosos e tem provas contra eles, ficarão presos. Não. É ingenuidade pensar isso. Estou lendo aqui que está no antagonista. Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, o traficante Antônio Hilário Ferreira, conhecido como Rabicó e Coroa, foi solto por decisão de Marco Aurélio. O ministro determinou que Rabicó aguarde em liberdade o julgamento do último processo que o mantinha atrás das grades. Aspas para o ministro. Conforme dispõe o inciso do artigo 5º da Constituição Federal, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, a culpa surge após alcançada a preclusão maior, destacou o ministro. Segundo o Globo, autoridades da segurança pública do Rio estão em alerta, porque para elas a libertação do criminoso pode ser o estupim de uma guerra no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, onde ele ainda chefiaria o tráfico de drogas. O jornal conta que um antigo braço direito de Rabicó matou um comparsa e mudou de facção, enquanto o chefão estava na cadeia, né? Os policiais temem que, solto, o traficante tente vingar a morte de seu colega e retomar o domínio da região, domínio do tráfico. Então, meus amigos, acho que a discussão acabou a partir daqui. Não há mais dúvida. Aquela decisão do STF solta todo tipo de bandido. Não é só o bandido do Lula que foi solto a partir dali, não. Aliás, nem precisava fazer aquilo para soltar o Lula, porque ele já tinha cumprido um sexto da pena, já iria para casa. Poderia ir de tornozeleira, que também não é uma lei, não é uma norma. Está se tornando uma norma de tradição. Porque o comum, quando você cumpre um sexto da pena, é ir para o semiaberto. O semiaberto, você trabalha ou estuda durante o dia e à noite volta para o presídio. Como no Brasil há poucos presídios que fornecem essa condição, e por incompetência do Estado o réu não pode pagar, então havia ali uma certa modulação, um certo negociar, né? Então o réu vai para casa, prisão domiciliar, que seria uma fase posterior da progressão da pena, mas coloca a tornozeleira, só para dizer que ele não passou direto para a prisão domiciliar.
Veja só, ele vai progredindo, por isso chama de progressão. Regime de progressão. Ele sai do regime fechado e passa para o semiaberto. E na terceira fase, passaria para a prisão domiciliar. Então, para ele não pular direto para domiciliar, ele vai para domiciliar, mas costuma ir com a tornozeleira, com acessório, hoje, de grife, em algumas regiões do estado. Muito obrigado, Paramonte. Acabei esquecendo do café aqui. Pois bem, então, acho que terminou a discussão, não é? Enio e vários outros amigos, Reinaldo Azevedo, que também chegou a vocalizar isso. Estão fazendo aí, dizendo que vai libertar todo mundo. Vai liberar todo mundo, sim. Todo mundo que se encontra naquela condição. Quem não foi ainda condenado, e aí é um negócio contraditório, né? O cara não foi ainda condenado, aí ele é preso. Na hora em que ele é condenado, ele é solto. Criou essa coisa meio estranha no arcabouço jurídico brasileiro. Porque não tem essa história de que é impedido de ser preso. Você pode ser preso em várias circunstâncias, não só quando o último recurso for julgado. E o Brasil é pródigo em recursos. Então, é uma justiça feita para os ricos. Sejam eles ricos poderosos da empresa, do empresariado ou político, mas também do tráfico. Acabou de ser solto um poderoso do tráfico. Aqueles aviãozinhos, aqueles bobinhos, coitados, né, que ganham pão ali com o tráfico, esses vão continuar presos. Sabem nem os recursos a que têm direitos. Às vezes é um defensor público, preguiçoso. Às vezes. Eu quero deixar claro que não estou nada contra a defensoria. Aliás, há até uma estatística que a defensoria tem conseguido mais coisas do que os advogados da área privada. É verdade. Da área privada. Mas eles não contam com advogados caros que vão postergar o início do cumprimento da pena para as calendas, né? Até o último dos últimos dos recursos. A defensoria, eu acho que não faz isso. Segue a lei, faz bonitinho, mas não pode. Primeiro porque tem que ter muito dinheiro, gente pesquisa, gente para ir atrás de jurisprudência, etc. e tal. Então, eu acho, amigos, como lembrou aqui Márcio Manuel dos Santos, até onde nós vamos, né? Graças a Deus, lamentavelmente, ontem teve uma sinalização do álcool-lumbre. Estava mais no álcool do que no lumbre. Aliás, não, é com muita sobriedade que esse povo faz isso. E eu acho lamentável ver a posição do senador Cid Gomes, contrária a esse anseio da sociedade brasileira. Não é um anseio punitivista, não. É um anseio para não ficar na impunidade. Porque se você deixa esses crimes impunes, você está dizendo que o crime compensa. Agora sim, vou aproveitar aqui o carinho, a gentileza do Paramonte para tomar um cafezinho. Eu quero dizer o seguinte: o Brasil, ele não tem problemas por falta de leis. Nós temos bastante lei para tipificar tudo quanto é tipo de crime. O problema é que no Brasil, a justiça anda da seguinte maneira: tem dinheiro para pagar uma boa banca de advogados? Se você tem dinheiro, a justiça vai andar a seu favor. Lamentavelmente, no Brasil, a justiça, ela se posta como uma roupa, Luciano, que você vai ao alfaiate e ela é customizada de acordo com o seu corpo, com o seu perfil, com o seu fenótipo. A justiça brasileira funciona assim. Ela é uma justiça customizada, uma justiça para acomodar interesses dos que podem pagar. Os que podem pagar, você pode interpretar desde o grande empresário que cometeu um ilícito, um crime fiscal e tributário, desde um político que fez uma safadeza e desde um traficante. Aliás, o que se diz é que tem muita gente aí nas universidades privadas fazendo direito que é financiado pelo tráfico, para amanhã se tornar um advogado daquela facção A, B ou C. É só o que se comenta. Esse já não está fazendo direito, né? Já não está fazendo direito. Então, esse é o retrato da justiça brasileira, customizada para dar guarda-chuva, dar guarda-sol a quem tem dinheiro.
Isso é vergonhoso, isso é triste. Isso vai de encontro ao Estado democrático de direito, que a Constituição é para todos. Quando você fala em todos, é do pobre ao rico, do rico ao pobre descendo. Mas não é assim. O nosso país é um país que, infelizmente, tem muito que mudar. E, lamentavelmente, as nossas posições aqui no programa Hora da Notícia deixa muita gente contrariado, porque a gente precisa falar um pouco as coisas como de fato elas são. Isso, no mínimo, significa e representa a verdade e a seriedade com que a gente procura tratar e reconhecer a importância que tem para nós cada ouvinte que a gente tem aqui em Fortaleza, no Ceará, no Brasil e no exterior, onde nós temos ouvintes que nos escutam pelas plataformas digitais. E, lamentavelmente, o seu Alcolumbre não está honrando o cargo de presidente do Senado. Lamentavelmente, o Congresso Nacional deixa as coisas para depois, sempre para depois, empurrando com a barriga, e vem lá o Supremo para decidir no lugar dele, que era papel do nosso Congresso, do nosso Poder Legislativo. Então, poxa, nós pagamos uma estrutura muito cara, que envolve o Legislativo de um lado, o Judiciário de outro lado, para defender a quem? Os poderosos? Para defender os que podem pagar, porque tem muito dinheiro, não importa a origem do dinheiro, se o dinheiro é limpo ou sujo, o que importa é que tem dinheiro para bancar aquele advogado, aquela banca de advogados. Então, essa é a triste realidade. O dinheiro dos impostos que são arrecadados pelos fiscos estaduais e federal, com o qual nós bancamos as estruturas que fazem o Estado brasileiro funcionar e os Estados federados, infelizmente, não estão a serviço do povo, da sociedade. Se mostram, lamentavelmente, a serviço dos poderosos. E o que deixa aparecer, triste. Como o próprio Márcio Manuel está dizendo, é que essa atitude do STF teve o único objetivo, a libertação de Lula, não importando o que iria acontecer depois. Lamentavelmente. Então, para livrar o Lula, livrar um bocado de bandidos junto, né? Então, é lamentável, concordo com você. Aquele negócio, Luciano Kleber, vamos libertar o Lula e o depois ficará para depois, azar dos outros. Vamos libertar o Lula. Então, aí a bandidagem indo embora, né? Bom dia para a Irani Oliveira, o Jesus Alves e também as pessoas que já estão pedindo para entrar aqui no grupo. Logo depois eu faço o ingresso de vocês, tá? Como o Alan Rodrigues, o José Maria Costa, lá do bairro Domingos Olímpio, em Sobral, e o José Arli. Um bom dia para quem está aqui também no nosso grupo, né? O Josélio Talheres, o Rodrigues, dando conta aí de uma vitória de seu filho, a Catarina Soares, o Walter Lan, o Haroldo Evangelista, bom dia ao trio Seleto da Notícia, bom dia Sobral, bom dia ao grupo, o Kerson mandando também aqui sua mensagem, Oriane César Ramos Ximenes mandando um bom dia para todos nós, o Haroldo Evangelista e o Francisco Ludilberto. Hoje, Expedito Boto, bom dia, Luciano, sobre o adicional de periculosidade baixou de 30% para 5%. É isso? Não sei do que você está falando, né? Tanta coisa para a gente ler, né? Não sei esse detalhe, não sei te dizer. Hoje, ontem, Bolsonaro lançou o seu partido formalmente, né? Fez um evento lá em Brasília, alguns amigos presentes, mandando notícia. E veja só como é que os partidos, os jornais, dão isso, né? Folha de São Paulo e o Estadão, principalmente, né? A manchete da Folha é: Bolsonaro lança partido próprio com bala e Bíblia. O Estadão diz a mesma coisa, mas só para mostrar a ideologia e a escolha das palavras, né? O Estadão, cadê? Está aqui o do Estadão. Que, aliás, não foi nem a manchete principal, né? Partido de Bolsonaro defende Deus e armas. Olha como é a diferença, né? Vai estar a mesma coisa, mas está dizendo diferente. Na verdade, a manchete do Estadão, assim como do Globo, foi sobre o emprego, né? O Estadão diz: confiança em retomada da economia faz emprego reagir. Confiança em retomada da economia. Estou dizendo essas palavras, porque esta semana, Ciro Gomes, né, parece que é assim, para responder a ele, né? Ele estava desinformado, Ciro. Quando viu, o dólar aumentou, aí todo mundo... Os caras mandam uma listinha, o seu Amorim, né? Tenho maior simpatia pelo seu Amorim, aquele petista renido, né? Ele conta as coisinhas para tentar, e faz uma comparação. Lula foi o voto
o dólar mais baixo, o Bolsonaro está sendo mais alto. Amigo, o Bolsonaro, Lula foi 8 anos de governo, o Bolsonaro está um pouco mais de 8 meses. Né? Como é que faz uma comparação dessa? Né? É muito doido. E olha as condições em que um e o outro pegaram o país. Né? Totalmente diferente. Aí a Folha, né, do Globo, a melhor manchete é a do Globo, né? Emprego formal tem melhor desempenho desde 2014. Então, por que é a melhor? Né? Primeiro, porque retrata bem, né? Sim, aí o Ciro, falando disso, o Ciro, quando viu o dólar subindo, né? Aí disse, olha, o dólar é um sintoma, não sei o que mais lá e tal, vai ter, aguarde, vai ter uma quebra na Bolsa, a Bolsa está subindo, Ciro. Fantástico, a Bolsa tem recordes, aí, quebra de recorde, sucessivas quebras de recorde na Bolsa de Valores. Quer dizer, não está nem enxergando as coisas, Ciro. Por favor, né? Então, quando diz isso, que é contrário à realidade, parece assim essa ave de mau agouro que fica torcendo pelo pior acontecer e ele aparecer como o salvador da pátria. Por favor, não é assim que se faz política. Faz tempo que não é mais assim que se faz política. Jogue fora essa cartilha que sempre foi do PT. Então, o país criou 841 mil vagas de janeiro a outubro. Na contramão, Rio de Janeiro perdeu postos. Com o impulso dos setores de serviços e da construção civil, as 841 mil vagas com carteira assinada criadas entre janeiro e outubro deste ano representam o melhor resultado desde 2014, de acordo com dados do CAGED. Outubro foi o 7º mês seguido com geração de empregos positiva, mais de 70 mil postos em 23 dos 27 estados. O Rio de Janeiro, porém, teve o pior saldo do país entre contratações e demissões. Aliás, quando fala do Rio, eu lembro de Sobral. Que se no Rio de Janeiro, se no Brasil, o Rio de Janeiro foi que teve o pior saldo, no Ceará, que também tem apresentado bons resultados, Sobral tem o pior saldo negativo de empregos. Tem que rever isso daí. Então, aí o Estadão traz isso, traz também um gráfico, né, e mostra lá a evolução. Em 2015, por exemplo, nesse período, onde a dona Dilma, né, pontificava, nesse período era 818 mil vagas perdidas. Aí no ano seguinte, 2016, 751 perdidos. A partir do Temer veio uma recuperação lenta. Em 2017, 302 mil vagas. No ano passado, 791 mil. E hoje, este ano, nesse período, né, de 10 meses, 842 mil vagas. Por que eu digo alegria? Assim? Porque nós precisamos, hoje, a urgência que nós temos é do emprego. É muita gente desempregada no país. E é o emprego que vai fazer. Primeiro, assim, a volta do emprego, que é aquele setor que é mais difícil, mais resistente de recuperação, já dá uma ideia de que a economia está reagindo. E que nós temos tudo para melhorar. Então, quem é que quer apostar na piora deste país? Ao contrário, nós temos filhos, netos, nós estamos pensando em nós, e precisamos sim viver felizes no momento atual, e até a preocupação com nossos filhos e os nossos netos, as próximas gerações. Perfeitamente. Como vão viver os nossos filhos, os nossos netos? Como eles irão ter o seu emprego? Como é que vão ter sua renda? Como é que vão sobreviver? Então, é muita mesquinharia política você ficar apostando no quanto pior, melhor. É que o país tem que ir. Parece que é uma agenda, uma profecia ruim, de que o país tem que piorar para depois melhorar. Eu acho que não tem mais o que piorar. Eu acho que já piorou demais. Eu acho que a Dilma foi a extrema piora econômica desse país durante todos os tempos. Foi a pior recessão da história do Brasil. É verdade. Você quer pior do que isso? E nesta época, o nosso querido amigo Cid, Ivo, etc., Ciro, apoiavam Dilma Rousseff. Apoiavam aquela política horrorosa de Dilma Rousseff que nos levou para o buraco. Nova matriz econômica, né? É loucura aquilo dali. Bom dia, Pajeú. Grande abraço, meu querido. Iranildo Bebiano, bom dia. O Antônio José Loyola, bom dia a todos. Hora da notícia. Zélio Chaves, Shirley Andrade. O Wagner Viana, bom dia, Luciano. Segundo alguns economistas que eu escutei se fazendo uma comparação atualizada, nos governos petistas, o dólar chegou a mais de R$ 8.
Não conheço essa comparação, se puder me enviar, eu vejo. Bom dia para o Wellington Macedo, Silvana Saboia, minha querida, grande abraço, e também para Sandra Cabral. E aí, Pajé, tudo em paz? Graças a Luciano, me Deus. permita a minha pimenta de cheiro. É um pensar diabólico. Quem torce para que no país, no Brasil, as coisas não deem certo? É um pensar diabólico. Porque convenhamos, nós somos brasileiros, nascemos aqui pelas graças de Deus. Nosso país tem problemas desde a sua origem. E nós estamos aqui, pelas graças de Deus, com vida, com saúde, com inteligência, com racionalidade, para transformar esse Brasil. Então nós devemos desejar que o Brasil melhore. Existem questões de pensar ideológico diferente? Claro! A democracia, ela é bacana por isso. Porque eu posso ter o meu pensar, tu podes ter o teu. Mas, pelo amor de Deus, na hora de sermos todos Brasil, na hora de sermos todos a favor da nação brasileira, na hora de sermos todos pela família brasileira, nós temos que ser pelo Brasil. Porque nós estamos, na verdade, numa verdadeira guerra pela sobrevivência. Lá fora, o mundo econômico globalizado está contra nós. Quem não se deu conta disso, abra seus olhos. Então, nós temos que ser mais do que competentes naquilo que já somos e temos que nos tornar competentes naquilo que não somos. Porque a guerra comercial é a grande guerra dos tempos atuais. E nós, Brasil, sofremos toda sorte de hostilidade por conta desse mundo globalizado, onde os grandes mercados não querem que o nosso mercado venha a competir de igual para igual com eles. Então, nós temos que torcer pelo Brasil, pedir a Deus que as coisas deem certo. Cada um na sua preferência, mas a maior preferência nossa é de que o Brasil seja um país realmente alvissareiro para o bem de todos. Por isso que eu lamento muito que pessoas que têm doutorado, que têm mestrado, um homem da estirpe do Ciro Gomes, que já ocupou cargos públicos tão importantes na história do nosso país, venha de repente ter uma postura, a meu ver, medonha, que as coisas não deem certo, porque não dando certo, eu me projeto e entro na perspectiva de amanhã fazer frente ao Bolsonaro. É muito triste isso, é diabólico. Ô, Nilton, estou com saudade dos ouvintes, né? Uau. Então, quem quiser, daqui a uns 10 minutos, vamos dar 20 minutos de participação dos ouvintes, quem quiser pode ligar para este número que... 3244 9449 3244 9449 Repita. 3244 9449 Então, dentro de 10 minutos, a gente vai abrir aqui o microfone para quem quiser participar, dar-nos a honra de ajudar a fazer o programa. Antes disso, um abraço para a Sandra Cabral e o Fernando Ferreira. É por isso, Luciano, que eu digo que o Ciro Gomes faz o jogo sujo do PT, o quanto pior, melhor. O PT perdeu o Lindbergh Farias, mas o Ciro está fazendo a função, ainda sem se notar. Um abraço também para o Luiz Roberto do Conjunto Ceará. Queremos agradecer esse programa por nos proporcionar todas as manhãs informações tão necessárias para os nossos conhecimentos. Um grande abraço, muito obrigado por sua participação. Graças a Deus. Uma notícia que parece coisa velha, né? Mas, de novo, no PT, o ex-governador de Minas Gerais, condenado a 10 anos, Pimentel, foi condenado no TSE. E, como não é de Fernando Pimentel, ex-governador de Minas, é acusado de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Ele pode recorrer em liberdade. Como sempre, né, o PT está dizendo que o cara é inocente e que foi condenado à revelia de provas. É assim, você entra no presídio que todo mundo lá é inocente. Já tem gente querendo entrar? Não, né? Já tem gente querendo entrar aqui, mas tudo bem, vamos lá. Bom dia, seu nome, de onde fala, por favor? Alô? Pois não, você está no ar. É o Aquino aqui de Antônio Bezerra. Eu queria saber onde é que eu adquiro esse livro ali, do Lula Petismo. Você pode adquirir ali na Associação dos Aposentados Fazendários do Estado do Ceará, que fica na rua 25 de Março,
Olhando para a praça do Colégio Tiniano de Serpa. O livro está à venda lá na sede da AAFEC, vizinho a Cafaz Seguros. Muito bem. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Um abraço. Então, o ex-governador de Minas Gerais, Pimentel, foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão por tráfico de influência e lavagem de dinheiro pela 32ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte. A sentença da juíza Luísa Peixoto, publicada nesta quinta-feira, ontem, também determina a cassação dos direitos políticos do petista. Ele pode recorrer da decisão em liberdade. As acusações dizem respeito a fatos ocorridos quando Pimentel era ministro do desenvolvimento do governo Dilma Rousseff, a quem o Ciro diz a mais honesta, né? A sentença afirma que ele se valeu da pasta para ter acesso a discussões sobre investimentos privados realizados no país e praticou tráfico de influência. Ele usou a sua capacidade, a sua interface com o governo, dizia até essas palavras, né, para ajudar uma empresa a conseguir a concessão de um aeroporto. 5 milhões de reais de propina, neste caso aí. Alguém na linha, bom dia, o seu nome, de onde fala, por gentileza? Bom dia, Luciano, tudo bem? Tudo. Luciano, aqui é o Orlando, aqui no centro. Oi, Orlando. Eu participo do programa para expor algumas coisas que eu tenho para expor. E hoje eu queria expor um caso para você, e ao mesmo tempo fazer uma pergunta, e em seguida você me responde, beleza? Luciano, digamos que é um exemplo, vou mudar, né? Eu que eu fosse uma pessoa da sua família, fosse um tio seu, ou um pai seu, ou um irmão, e ele tivesse direito, a Constituição desse direito a ele de ser livre. Você não queria isso? Me responda depois. Viu? Não, te respondo agora. Digamos que a sua filha fosse violentada. Sua filha de 3 anos fosse violentada. Você queria que a justiça deixasse impune o bandido ou você gostaria de fazer a justiça com as próprias mãos? Então, é um absurdo você querer levar para o aspecto pessoal as questões de justiça. A justiça deve servir para o Lula, para o meu pai, ou para qualquer pessoa, ou para os meus inimigos. A Constituição de 88 dizia e valia até para todas as pessoas, valeu até 2009, viu, Orlando? Servia para você, para o Lula e para quem fosse. Quem cometesse crime e fosse condenado, seria preso. Isso aconteceu até 2009. Quando os poderosos começaram a ser alcançados, valeu porque não prendia gente da sua família, Orlando, porque só prendia bandidos pequenos. Ninguém se importava com isso. Quando, a partir de 2009, com o advento do mensalão, e que bandidos poderosos começaram a ser alcançados pela justiça, aí a corte se reuniu e disse, não, está aqui a Constituição diz que só pode ser preso, depois não diz isso, né? São interpretações. Eu digo que são interpretações porque o STF se debruçou sobre esse assunto por 6 vezes. Em 4 das oportunidades, o STF disse que valia sim a prisão em segunda instância, a partir da condenação em segunda instância. Apenas em 2 vezes, em 2009, e agora, 10 anos depois, em 2019, está dizendo que não pode prender em segunda instância. E por 6 ou 5, Orlando, 5 integrantes da corte entendem que deve se prender, sim, a partir da condenação em segunda instância. Pois bem, em 2009, em cima de um habeas corpus, essa pessoa recebeu um habeas corpus, foi condenada e jamais foi presa. Prescreveu por causa da quantidade de recurso. Porque aí, Orlando, seria desonesto eu voltar para você. Se o assassino do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, da sua filha, do seu irmão, não pudesse jamais ser condenado por uma interpretação do STF, você gostaria? Então, cara, não é questão pessoal. Não é por eu gostar ou não gostar do Lula.
Não é por eu ser amigo ou não. Olha, às vezes eu posso até pensar, puxa, se o cara fosse meu irmão, eu queria que nem a lei nem fosse cumprida. Tem gente que dá guarida, esconde o cara, põe ele para outro canto. Mas essa argumentação é ingênua demais. É boba. E até intelectualmente desonesta. Porque eu podia trazer para você. E se alguém estuprasse a sua filha, se você tivesse uma filha de 3 anos, você gostaria que o estuprador continuasse impune, solto na rua e cometendo outros crimes? É por aí, Orlando. Bom dia, quem está na linha? Tudo bem, Luciano? Bom dia. Bom dia. Ricardo Gomes, cara, como é que tá? Oi, Ricardo, como vai? Bom, Luciano, eu queria só abraçar você, abraçar Milton, todos que fazem aí a Rádio Assistão. Parabenizar você, cara, uma pessoa da qual eu aprendi a gostar demais. Um jornalista competente, excelente profissional, um ser humano extraordinário. E parabenizar você também pelo Sobral Post, que vem abordando aí o cotidiano aqui da cidade de Sobral e fazendo aí também as denúncias em relação aí aos nossos estupros vulneráveis aqui na cidade de Sobral. Só tenho a agradecer a Deus por trazer você para o nosso meio, companheiro, e agradecer a você por essa sinceridade, por essa humildade que você tem. Tá bom, Luciano? Grande abraço, garoto. Que alegria a sua participação. E alegria. Obrigado, né? Um abraço também, Ricardo Gomes, nosso Richard Gomes. Pois é, gente boa demais, competente. Bom dia para o Ney Carvalho, para o Nivaldo de Castro, dizendo que está aqui na escuta do programa, e também para Roseli Mesquita. O Ricardo Gomes, assim como o Saldanha e o Paramoti, são nossos braços direitos lá quando você está em Sobral, no De Olho na Cidade. E lembrou bem, nós temos com o site Sobral Post. Dê entrada lá, leiam lá as notícias, estamos fazendo jornalismo lá em Sobral. Bom dia, alguém na linha, o seu nome, de onde fala, por gentileza? Bom dia, é a Laura de Maranguape. Bom dia, Laura, que alegria, a presença feminina. Parabéns pela sua presença aí hoje, viu? Muito obrigado. Não desfazendo os demais, mas Graças a é Deus. importante a análise que você faz. Eu queria só lembrar que o Ciro falou aí antes no processo, que o processo que ele fala foi numa época, que se o Lula fosse preso, ele ia tentar levá-lo, né, para outro país. Esconder numa embaixada. Foi. E desse jeito, né? E também ele disse que se o Bolsonaro ganhasse, ele sairia do país e deixaria a política. É isso aí. Obrigada, viu? Ok, Laura, muito obrigado. Que bom que tem a participação feminina. O que a Laura está dizendo é que não se deve confiar na palavra do Ciro. O Ciro disse que as eleições passadas seriam as últimas dele. Agora ele está dizendo que as últimas serão as próximas, né? Que as próximas serão as últimas, né? Vamos ver isso daí. Disse realmente que iria receber o Bolsonaro a bala. Isso é discurso de ódio. Mande ele me prender que eu vou receber a bala. Pois isso é fala de coronel. Não, foi o né? Moro, o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, perdão, dizendo É. que se o Sérgio Moro fosse... E se o Bolsonaro ganhasse, ele ia para fora do Brasil. Foi. Na verdade, ele foi para fora antes do Bolsonaro ganhar, né? Foi curtir Paris, viu que o negócio não estava legal, não queria apoiar Haddad, e eu concordo com o Ciro. O Ciro foi muito sacaneado para receber, para depois dar apoio para o Haddad. O Ciro já tinha dado apoio demais ao PT. Várias vezes, Ciro foi sacaneado, essa Verdade, palavra, me perdoe, verdade. pelo PT, e nas várias vezes ele baixou a cabeça, e aí um cara que é altivo, e alguns dizem arrogante, foi humilde, nessas várias vezes, mas nesta vez ele disse, não, eu não quero mais conversa com vocês, não. É sacanagem, acho que chegou no topo, né? É sacanagem demais. E foi embora, não participou das eleições. E tem petista por aí, dizendo que o Bolsonaro perdeu porque o Ciro teria feito corpo mole. Não é verdade, aqui no Ceará teve bastante voto o Haddad, e não foi a ida do Ciro para Paris, né, para curtir, digamos assim, se recuperar, né, das dores da derrota que fez com que Bolsonaro já estava eleito de qualquer forma. Bom dia, você que está na linha, seu nome, de onde fala, por favor? Quem Perdão? fala? É Jonas aqui de Limoeiro. Jonas. Luciano, a gente está... Eu, pelo menos, eu só te agradecer, amanhecer o dia e ter um programa que nem esse seu, entendeu? Porque eu estou aqui no mercado, e o mercado em geral aqui
é ligado no seu programa, porque você é um Olha que alegria. cara realista, tá entendendo? Então, eu queria que esses outros programas copiassem esse seu, entendeu? Porque nós estamos precisando de homem que nem você, realista, que não tem medo de dizer se é o grande, se é o pequeno, entendeu? Errou, tem que pagar. Então, eu agradeço muito amanhecer o dia de ter programa que nesse seu. Que legal. Só tenho que agradecer, que Deus abençoe a você, que você continue por muitos anos. Tá bom? Que alegria, Jonas. Que bom saber que o mercado todo lá de Limoeiro assiste a gente. Então, um abraço grande, carinhoso para o pessoal de Limoeiro e principalmente para o pessoal do mercado, esse pessoal que trabalha cedo, acorda cedo para trabalhar, como nós, né? Grande cidade de Limoeiro, cidade querida que eu conheço. As bicicletas. Onde a minha tia, a irmã Madalena Mourão, foi diretora por muitos anos ali do Colégio das Irmãs Filhas da Caridade São Vicente de Paula. Bom dia para o Ney Carvalho, Nivaldo de Castro, Fernando Ferreira, é o jogo sujo do PT, segue mídia fora. O Bolsonaro disse ao Jornal Nacional que descendente ilicitude tem intuito de inocentar policiais por eventuais atos ilegais. Já começou dizendo atos ilegais. Se está na lei, não pode ser ilegal, Bonner. Eu vi esse negócio ontem, na hora, não sei o que, atos ilegais. Se você está colocando na lei, não é mais ilegal. Ilegal que não está na lei. Roseli Mesquita, bom dia, amigo Luciano. É inacreditável como ainda tem gente que defende o bandido de 9 dedos. Bom dia para você que está na linha, seu nome e de onde fala, por gentileza. Bom dia, Luciano. É o Mário Maia do bairro Zé Walter. Bom dia, Mário Maia. Luciano, eu aproveito para mandar um abraço aí para esse cidadão de Limoeiro do Norte. Eu sou limoeirense, moro aqui há 52 anos. Um abração aí ao povo de Limoeiro do Norte, meu querido Espinho, um distrito a quem eu sempre visito 2 ou 3 vezes por ano. Um meu abraço aí para os meus conterrâneos de Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, Luciano. Luciano, para cada vez melhor o seu programa, você é um dos poucos jornalistas que tem a coragem no Brasil de fazer um jornalismo investigativo. E você respondeu muito bem ao amigo aí do centro, Orlando, que a pergunta dele foi importante, mas foi muito ingênua e mostra ser uma pessoa desinformada. A lei, meu caro amigo Orlando, é feita para todos, como disse aí o bravo e competente Luciano Fletter. Obrigado, Luciano. Obrigado, amigo. Uma boa tarde. Por falar em grandes, faz aqui. Tem alguém na linha já? Tem, parece que tem. Oi? Não, pois não. Tem. Vou falar em... Quem me pediu para falar sobre a fala do Toffoli? Vou falar rapidamente, assim, porque... Bom dia, amigo. Só um minutinho que eu já lhe atendo, não tem ninguém na linha. O Toffoli está todo enrolado, porque o processo lá de Limeira falava sobre a Receita Federal e ele jogou no meio o IFE, né, o COAF, que na verdade seria para beneficiar o Flávio Bolsonaro. E que nós queremos dizer, e aí a lei vale para todos, se o Bolsonaro, Flávio, tem que alguma coisa pagar, que ele pague. Aqui ninguém passa a mão na cabeça de ninguém. O que se não pode ter é uma injustiça, fazer uma coisa com ele e não fazer com os outros. Tem 20 aí nessa lista e 17 na frente dele. Bom dia, amigo. Seu nome, de onde fala, por favor? Fernando Hugo, aqui de Messejana, ouvinte diário de vocês. Deputado Fernando Hugo, que alegria, que saudade de ouvir sua voz. Bom dia, seja bem-vindo. Pois é, eu queria parabenizar pela forma extremamente transparente, numa iluminação de jogar translucidade a todos que assistem. Prova é que insulta até delinquentes que apoiam o delinquente maior do país, o presidiário, que já saiu da prisão merecendo voltar. Que em todo e qualquer país onde a justiça fosse forte, celebrado como é para ser, aquele pronunciamento em que ele citou a violência e disse que a homem de 74 anos tinha muita tensão, isso é comportamento bem para a política inteira, Bem lembrado. no estado do interior, ele já deveria ter voltado por incitar a população à violência ao do Estado. Correto. O lulopetismo merece ser excluído da vida pública, política, sociocomportamental do Brasil, porque eles destruíram a nação na parte fiscal, econômica e principalmente na sociocomportamentabilidade. E examinem o Brasil de antes de 20 e 30 anos, como era a nossa vida sociofamiliar, comportamental, e examinem o Brasil de hoje, onde essa mancha enegrecida jamais
volta do que era antes. Por isso que Mourão, Luciano Pérez, o Vicente tem uma formação diferente dessa aqui, que 30 anos atrás, com o aparecimento desse naipe cardicular da vida sociopolítica política brasileira, que foi o Lula Petito. Um abraço. Parabéns a pouco para você. Um abraço, deputado. Um abraço. Deus o abençoe. Quem trouxe luz aqui foi o deputado, porque, bem lembrado, eu não creio que o mal, o legado ruim do PT, seja o principal legado ruim, seja a roubalheira, mas sim a defesa dessa roubalheira. Porque quando os outros estavam no poder, o PT servia exatamente de um luminar, né, de paladinos, hoje se mostram hipócritas, né, de paladinos contra a corrupção no governo. Denunciado. Aí eles vêm, pois era o principal discurso do PT. Luciano Kleber, Parecia... prometendo mudar o perfil do Estado brasileiro. Aí chega, corrompe-se completamente, cai nos braços da corrupção, roubam até não poder mais, todo dia, tá aí, Pimentel acabou, é mais um. Tem vários detentores do PT, a presidente do PT, a Gleice, está enrolada em denúncias de corrupção. Não tem ninguém de grande PT que não esteja enrolado com corrupção. É muito lamentável, mas não é só isso. É defender. É achar que fizeram bem. É o Lula chegar depois de preso e dizer que não tem que fazer autocrítica. Isso quer dizer, o que eles fizeram está correto, a roubalheira está correta. Aí sim, é o desvio comportamental. É dizer para as próximas gerações que ser bandido vale a pena, que a honestidade é uma coisa que não deve ser preservada. Esse é o pior legado. Bom dia para você que está na linha. Um desvio de caráter e um desvio psiquiátrico também. Exato. Alô, bom dia. Pois não, seu nome de onde fala, por favor? David Sobral. David Sobral, pois não. É Davi Ximenes? Olha, é o seguinte, o problema é o seguinte, a corrupção corrompeu o país. Olha, como a corrupção faz tanto mal para o Brasil. Cadê a saúde? Cadê a segurança pública? A corrupção está espalhando tudo. A corrupção o que é? É corromper o dinheiro, aí falta o dinheiro para a saúde, falta o dinheiro para a segurança, para a educação, para a infraestrutura. As prefeituras todas quebradas, de 5.740 municípios do Brasil inteiro. As prefeituras dos governadores alegam que querem vender certas repartições públicas dos estados, que não tem dinheiro para pagar educação, saúde e dinheiro para as obras culturais. Então, a corrupção tem disso. Aí, dentro do presidente, aí nós elegemos o presidente com 57 milhões de votos para mudar essa história. Quer dizer, aí existe ainda políticos que ainda defendem que a corrupção é melhor. Por quê? Porque a corrupção para eles é melhor para eles. Porque eles viviam há muito tempo na corrupção e acabando a corrupção é pior para eles. Então, nós elegemos o Bolsonaro porque nós queríamos um governo diferenciado. Primeiro de tudo, ele não é corrupto. Isso na vida pública nunca teve um ato de corrupção para ele. E outra, é o Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, e o Brasil acima de todos. Se nós queremos que o Brasil vive em outro seio da sociedade. Vamos tirar esse barco de corrupção e colocar o quê? O país com a economia melhor, para que o país volte a crescer, e esse Brasil vai dar certo. Eu tenho certeza absoluta. Se Deus quiser. Eu tenho certeza que esse Brasil vai dar certo. É só o quê? É só que o povo não tem corda de políticos mafiosos. Políticos que só querem se dar bem. Muito bem, muito obrigado, Davi, por sua participação. A corrupção. Eu vivi na minha época, Henrique, na época do regime militar, eu achava bom, porque naquela época não se falava de corrupção. Quando as leis eram aplicadas. Pois não, até as leis estão modificando para favorecer alguém. Isso nós não queremos, meu amigo. Olha o povo brasileiro, eleitores brasileiros. Tem eleição da prefeita, nós temos que analisar e ver quem é os políticos melhor para administrar a prefeitura, na Câmara de Vereador. Porque na minha história, lamentavelmente, a Câmara de Vereador está sendo corrupta para favorecer só o prefeito. E a sociedade. Se eles não representam o povo, se eles não representam nada. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado. É preciso que o povo entenda, enxergue
que analise bem os políticos. O comportamento dos políticos, quando os políticos sobem um falante para discursar, para fazer falar a força popular. Nós queremos que o povo entenda que política é esse, nós queremos. O problema do Brasil hoje, meu Deus, Tem mais algum? é justiça, defesa política. Está entendendo? A justiça hoje é só... Tá bom, senhor Davi. Agradeço a sua participação, que está terminando. Tem mais um ouvinte aqui na linha, tá, senhor Davi? Muito obrigado pela sua participação, ok? Um abraço. Que você que está na linha, bom dia. Como é seu nome? De onde fala? Oi, Luciano, João Paulo aqui da Aracati. Ô, João Paulo, como vai? Luciano. Tranquilo, Luciano. Seu companheiro, grande Abilton, bom dia, obrigado pelo programa. Milton. Tá? E você que é esse facilitador da linguagem do direito, Luciano, e eu digo uma coisa. Que pena que hoje nós temos um poder trancado que não entende que as pessoas hoje não estão atentas. E a minha preocupação hoje é porque o STF não liga para as ruas. No voto da Rosa naquele dia, Luciano, ela deixou enfático isso, que o direito não pode estar atento aos anseios populares conforme a vontade popular. Não é isso. O direito ele tem que estar atento ao povo, porque o direito ele vem do povo. O direito ele não vem somente daquele conjunto de leis, de formalidades. Então, você vê que o STF ele não liga para a vontade popular. Se você abrir qualquer programa de rádio e TV a participação popular, você vê que ela vai diferente daquilo que hoje se decide nesse país pelo direito do STF. Então, assim, a gente lamenta hoje o STF, parece que fechou os olhos para as ruas, se blindado de tal maneira, e você percebe isso nas redes sociais, né? Alguns que defendem, por exemplo, a não prisão de segunda instância, não defendem isso, defendem o fanatismo, né, pelo Lula. Pessoas até de bem defendendo isso, sem saber sequer o que estão defendendo, essa é a realidade. As pessoas pouco entendem o que significa isso. E para finalizar, eu parabéns às vezes você, porque você vem de maneira muito simples explicar todas essas nuances dos direitos que a gente sabe que tem uma linguagem muito encantadora e às vezes vem só para enganar as pessoas. Bem lembrado. Aliás, o Toffoli, né, deixou isso muito claro. Muita gente não entendeu bolhufas daquilo que o Toffoli falou, né? 4 horas e meia a impressão pra que você. dá é que essa coisa de maltratar a língua, né, com essa verborragia, né, com essas tentativas de falar bem, na verdade é para enganar o povo do que é que eles estão falando. É como se o povo não entender bem. Eu até entendo que você não pode, a cada anseio, né? A população hoje quer uma coisa, amanhã quer outra. Então, realmente, o STF não pode estar a reboque, digamos, do clamor popular, transitório e passional. Mas ele não pode ser contra o povo. E o povo quer, sim, que os crimes não fiquem impunes. É isso que o povo está aqui querendo, né? E a Rosa Weber não está entendendo, né? É bom ouvir um pouco também as ruas, o sentimento da sociedade, que o direito foi feito, como João Paulo disse, assim, para atender aos anseios da sociedade e não contra a sociedade. Bom dia para Aristeu Ferreira Lopes, bom dia, homem da Vajota, terra da Jirigóia. Não tem mais Jirigóia lá não, cara, eu acho que não. Quando eu saí de lá, que havia muita diversidade de peixe. A minha infância foi uma diversidade enorme de peixe. E eu me lembro, assim, a minha memória afetiva, olfativa e gustativa da ova de Curimatã, coisa maravilhosa que faz tempo que eu não experimento. Então tinha jirigóia, tinha sardinha, tinha branquinha, tinha piquara, tinha piau, tinha tudo. Hoje está muito assim, é o cará-tilápia, né? Esse bicho entrou lá, que proliferou e parece que come o dos outros, né? Então, tem pouca diversidade hoje nos açudes, viu? Bom dia para Fernanda Rodrigues, bom giorno, fratelino, Deus te abençoe. Bom dia para o Sabino Melo. São 6 horas e 58 minutos, meu querido Nilton, hora da gente se despedir. 10 ouvintes nos ligaram, 10 ouvintes nos ligaram, que maravilha, Luciano. E outra coisa, o navio da Marinha Brasileira Atlântico encontra-se aqui em Fortaleza. Fuzileiros da Marinha lá da Marinha estão a bordo do navio Atlântico, farão inspeção hoje na praia da Taíba e no leito do rio Pacoti, em função do problema do óleo cru. Muito bem, Wellington Macedo, a corrupção é a política pública que concentra a renda para os gestores do poder público e seus apoiadores. Amigos, um abraço muito
carinhoso, um fim de semana bastante proveitoso para vocês, um dia também de muito proveito, e até segunda-feira, com a graça de Deus. Está na hora da gente desfazer a conexão. Grato a que vem aí a Bandeirantes. Um abraço, bom dia e até segunda-feira. Rádio Assunção Cearense, Paraíso FM de Sobral. Até lá.